E fala galera, bora lá para mais um videozão, hein? Hoje eu vou mostrar um conteúdo básico de Java, mas de um jeito simples e rápido. Vamos falar sobre classes e objetos. Bom, aqui eu tenho o objeto, a classe forma, né? E eu vou declarar aqui dois atributos, que vai ser um string sabor, que é o sabor. Essa classe, ela significa que ela vai ser uma forma para bolos, tá? Olha, e um atributo preço, tá? Bom, imagina que você tem uma receita de bolo, né? Imagina aqui que vocês têm uma receita de bolo. Essa receita é a nossa classe. Bom, aqui essa nossa classe é como se ela estivesse apresentando a receita. Receita do bolo, o molde, né? Ela é apenas o molde. A ideia, a estrutura de como o bolo deve ser feito. Na classe nós colocamos as características do bolo, por exemplo, o sabor e preço. Esses são chamados de atributos, que são o sabor e o preço, tá? E claro, o bolo não só serve para ficar parado. A gente também pode fazer coisas com ele. E é aí que entram os métodos. Bom, galera, agora eu vou falar aqui dos setters e getters. Os setters, eles servem para você setar o valor para você manipular fora da classe. Porque como esses atributos são private, eles ficam, eles ficam com acesso limitado só apenas ao uso dele dentro da classe, que no caso é classe forma, né? Para a gente usar ele fora, a gente tem que criar um nosso método para acessar fora, que vai ser o método que a gente pode chamar de set. Eles se dão, aqui já autocriou, né? E a gente também pode criar o public void set preço. Aí aqui a gente tem que passar o valor, o tipo da, o tipo, o tipo do atributo, o tipo do parâmetro e o atributo, que no caso aqui é o preço, e ele vai referenciar o preço. Bom, galera, a gente já criou os setters. Isso aqui a gente vai chamar em outra classe para setar passando o parâmetro de cada atributo. Agora vamos para os getters. Eu não sou muito bom de inglês. Public. Agora vai ter o retorno, que é um getter. Ele vai retornar a string e a gente dá um nome. Get sabor. Aqui sem parâmetro e ele vai retornar o sabor. Ou eu poderia colocar this.sabor, dá no mesmo. Mas como, mas como a classe a gente está acessando ela aqui, a gente já pode chamar o sabor direto, que está no escopo. Eu vou declarar agora o preço, né? O get de preço. E aqui a gente vai retornar também o preço. Pronto, aqui a gente fez a parte do getter e do setter. Quando a gente cria o objeto, é como se a gente usasse a forma de um bolo para passar um bolo de verdade. Ou seja, a classe é o molde, o objeto é o bolo pronto, ok? No código, eu posso criar um bolo de chocolate ou um bolo de morango. Cada bolo é um objeto diferente, mas todos vieram da mesma classe, correto? Então vamos lá.
Agora também eu posso adicionar aqui um método que ele mostra pra gente os dados do bolo, os dados do bolo no terminal. A gente pode chamar qualquer nome, mas eu vou dar o nome de void, não vai ter retorno. Vai ser dados do bolo, do bolo. Que aí no caso eu vou receber. Não vou receber nada e só vou dar um salt this ponto só para imprimir os valores, tá? Sabor e o preço, né? Pronto, aqui tá tudo ok. Agora a gente vai para classe que executa aquela classe. Bom, primeiro a gente vai criar um objeto, o objeto do bolo, que no caso vai ser do tipo bolo, né? Que nesse caso a gente está usando para referenciar a forma desse bolo, vai ser a forma mesmo, né? Tem que importar aqui ela. Que aí no caso eu vou dar um nome desse objeto de bolo, e ele vai ser uma referência do tipo, um objeto com a referência do tipo forma. Pegar o bolo e setar os valores, os atributos dele, passando como o sabor ele é um string, eu tenho que passar ele como parâmetro de string. E aqui para a gente o IntelliJ ele já identifica qual é o tipo e o valor, né? No caso aqui eu vou colocar chocolate e também temos o parâmetro preço, que aí no caso a gente seta o preço, correto? Que no caso é um double. Pode colocar assim um valor qualquer. E aqui a gente pode chamar o método para imprimir os valores desse bolo, que a gente deu o nome de bolo.dados, dados do bolo. Pronto, assim que eu executar esse código, ele já vai imprimir aqui no terminal bolo chocolate, ok? Se no caso eu quiser criar mais de um objeto, eu venho aqui e dou um nome para um novo objeto, objeto 1, objeto bolo 1, bolo 2, e aqui eu posso fazer dessa forma. Vou instanciar outro objeto dessa classe, que eu posso colocar o bolo 2, e posso setar os mesmos atributos daquela forma. Esse é o significado. Eu vou pegar aquela forma daquele bolo e usar para outros bolos. É como se fosse na vida real mesmo. Eu pego uma forma e uso para fazer um bolo de chocolate, um bolo de maracujá, um bolo de brigadeiro, que no caso aqui eu vou colocar brigadeiro e o valor, bolo 2.7 preço, que nesse caso eu posso colocar um pouco mais caro, né, que é brigadeiro. Desta forma a gente vai executar aqui e agora ele vai imprimir. Não, eu não chamei o 2, né, objeto 2. Pronto, galera, agora sim ele vai executar. Pronto. O que que significa? Que eu estou aproveitando essa classe para instanciar vários objetos. Aqui a gente tem o modificador de acesso que é o private, que a gente não pode, é o private, né, que a gente não pode mudar diretamente, que no caso, se a gente colocasse um valor por padrão, no caso não aqui, né, aqui a gente colocasse um valor por padrão, a gente só consegue alterar esse valor se a gente setar, usar esse método, a gente não consegue mudar chamando o atributo diretamente, entendeu? Essa, essa classe aqui, a gente declara esses métodos para serem usados e manipulados dentro da classe que executa a forma, que nesse caso a gente pode alterar aqui os dados, tá? E esse é o objetivo da gente estar usando orientação a objeto, que é
menos verbosidade e uma leitura mais eficiente do nosso código. Porque imagina uma classe para cada tipo de, para cada coisa que você fosse implementar no seu código, sendo que você pode reaproveitar isso, entendeu? E para muita gente aí que critica o Java, que o Java é tal, que ele é ruim, eu vim de Python e acho que Java é uma linguagem muito melhor. Assim, tem os seus prós, né? Tem os seus contras, mas o pessoal critica muito que é verboso, mas isso aí é coisa que não se deve nem falar, porque o Java ele tem uma tipagem muito forte, o framework muito bom para desenvolvimento de API. Eu indico muito ele para back-end, como eu sou um desenvolvedor back-end, né? Esse esse exemplo que eu trouxe, ele é bem básico para mostrar para vocês. Eu acredito que todo mundo vai entender com esse exemplo que eu dei. E é isso, galera. Eu acho que Java é uma linguagem muito boa para quem quer começar, principalmente para quem quer começar. E a dica que eu dou é ter paciência, não querer aprender tudo de uma vez e só pular para um próximo assunto quando você tiver certeza que você já está dominando aquele conceito, que é tem vários conceitos. Não adianta você estar pulando de conceito em conceito, você só está se enganando. Você vai perder muito tempo, vai andar em círculo. E o que eu indico é isso. Você aprender uma coisa de cada vez, aprender de acordo com. Se for estar vendo vídeo no YouTube, eu aconselho pegar um canal que você acha legal e começar a fazer o curso completo. Não fica pulando de vídeo em vídeo, porque isso não é muito legal. Cada um tem sua abordagem, cada um tem o seu jeito de explicar, tá? E bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado. Se quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo. Valeu!